Hoje eu vou estar fazendo as minhas considerações pessoais a respeito do pouco do gnosticismo que hoje em dia eu consigo entender, né? Então, eu não sou uma pessoa cristã. Quando eu digo que eu não sou cristão, não faço parte de nenhuma das denominações modernas, né? Mas o cristianismo sempre fez parte da nossa vida, então a gente tem certos interesses e eu particularmente tenho bastante interesse nos primeiros anos do cristianismo, sabe? O que é dito como cristianismo primitivo, ali os primeiros 4 ou 5 séculos do cristianismo. E uma das doutrinas que fazem parte desse início é o gnosticismo. Então eu acho muito interessante a gente observar como que algumas dessas lógicas que os gnósticos tinham acabaram permeando, acabaram se mantendo na nossa sociedade atual, talvez até mesmo do que a doutrina ortodoxa cristã pretendia. Como, por exemplo, essa lógica da mônada, né? Que é uma força criadora, um motor inicial sem sexo, sem gênero, sem personalidade, apenas existe, sabe? Essa compreensão, não necessariamente com esse nome, e não necessariamente dessa forma específica, faz parte até mesmo da minha cosmologia. Eu sou uma pessoa espiritualizada, com isso eu quero dizer que eu acredito em coisas ditas além da matéria, só que no momento eu não faço parte de nenhuma religião. Então a minha cosmologia é um pouco mais flexível. Mas uma compreensão que eu tenho, que eu acredito ter, é essa ideia de que existe uma espécie de motor inicial. Esse é um termo que eu uso, sabe? Motor inicial, o tudo, o início de tudo, aquilo que fez as coisas existirem em vez de não existirem. Eu já tinha essa compreensão dentro de mim. Então essa lógica da mônada dialoga muito melhor com isso do que o Deus cristão. E por que eu estou falando Deus cristão? Porque na realidade o Deus cristão, de certa forma, ele é o Deus judaico. Aí teria toda uma longa conversação que seria complicado de ter sozinho aqui se o Deus cultivado pelas 3 religiões abrâmicas é o mesmo, ou se hoje em dia ele só está alinhado com uma das religiões abrâmicas e as outras 2 perderam a mão, não estão cultuando o que deveria. Aí seria uma outra conversação, né? Mas do ponto de vista teológico, eu compreendo sim que essas religiões definem muito melhor o Deus deles do que as pessoas costumam ter hoje em dia, sabe? Por exemplo, é meio que senso comum, não sei se é senso comum, mas muitas pessoas, até mesmo pessoas que vão na igreja, cristãos, defenderiam a ideia de que Deus não é um homem. Ou, né, embora, por exemplo, se tu for católico, tu tem que acreditar especificamente na Santa Trindade. Eu não sei se os protestantes também acreditam dessa forma, né, mas na Santa Trindade diz especificamente Pai, Filho e Espírito Santo. A própria natureza do Espírito Santo é bem misteriosa, complexa, é difícil de entender, e até onde eu sei ninguém consegue dar uma explicação muito racional, então fica abaixo de uma interpretação, mas essa interpretação não exclui o fato de que ainda assim é um pai e um filho. Então assim, o aspecto masculino da divindade não é oculta, e também até onde eu sei não está muito à margem para a interpretação, entendem? Então assim, cristãos modernos que acham que podem adorar o Deus cristão e não enxergarem ele como uma figura masculinizada, um homem quase que uma personificação, na minha opinião, teologicamente não faz muito sentido, entende? Não estou me metendo na fé dos outros, estou interpretando como que eu acho que isso faz sentido ou não. Então, cristãos que têm essa visão de mundo que Deus, mais parecida com a minha, que Deus está em todas as coisas, que é uma visão que as pessoas definem como animista, né? A mônada não é exatamente isso, mas a lógica da mônada dialoga muito melhor com as visões animistas que muitas religiões têm, muitas religiões têm, né? Então, assim, diferentemente da visão do Deus único, do Deus masculino, que é o do cristão, da visão ortodoxa da parada. Então talvez muitos cristãos modernos tenham uma concepção mais gnóstica de Deus, da força criadora, do que supostamente eles deveriam estar tendo. Ou, de fato, o gnosticismo venceu mais a guerra do cristianismo primitivo do que a gente imagina. Apesar dos gnósticos terem desaparecido de forma nominal, praticamente não terem grupos, até onde eu sei, que se autoproclamam gnósticos, com a doutrina especificamente gnóstica, do jeito que eu descrevi ali, nos livros que são considerados hoje em dia apócrifos e tudo mais. Apócrifos? Eu acho que eu botei um A, né? Enfim, então fica essa pergunta, né? Se o gnosticismo não andou mais do que a gente imagina. Aí, indo adiante para outras lógicas do gnosticismo que a gente fala ali, tem essa questão da Sofia. Aí, nenhuma dessas concepções eu necessariamente abraço, tipo, de Barbelo, Sofia, essa parte dos erros, mas assim,
isso poderia fazer parte da minha cosmologia, eu apenas nunca dei nome para esses seres, eu só tinha mais uma noção de uma força criadora, digamos assim, né? Mas agora, essa ideia de Sofia, para mim, é meio que difícil da gente não relacionar com o próprio pecado da Bíblia e também com a caixa de Pandora, que era da mitologia grega, né? Porque o gnosticismo, onde é que ele nasce? Ele nasce no mesmo ambiente onde está nascendo o resto do cristianismo, entendeu? Então, é um ambiente muito ainda greco-romano, digamos assim, sabe? Então, tem valores ainda helenistas da época do que a gente costumava chamar de politeísmo grego. Hoje em dia eu já sou contra até essa expressão de monoteísmo e politeísmo, né? Mas, então, é algo que nasce nesse ambiente daí. Então, tem até gente que defende que o gnosticismo é um pensamento médio platônico também, mas é um tipo de conversação que nem eu ainda entendo tão bem para conseguir passar adiante de forma sintética, mas só para mencionar o quanto que hoje em dia estudam muito mais sobre isso, né? Tem razões específicas, né? Foi encontrado vários documentos ditos do cristianismo primitivo, né? Numa biblioteca que tem um nome que eu não sei pronunciar, então eu não vou me atrever aqui, mas se você pesquisar aí, facilmente você encontra essa informação de que essa é uma razão de porque os estudos acerca do cristianismo primitivo com essas doutrinas consideradas hoje em dia, né, ou no passado, melhor dizendo, heréticas, né? Hoje em dia também tem essa visão herética está sendo redefinida, né? Mas assim, essa ideia de Sofia, quer dizer, é meio que a noção de que a curiosidade teve um preço. E o que isso quer dizer especificamente, eu ainda acho que é uma metáfora muito interessante. Mas eu acho que é a mesma metáfora que a Bíblia cristã ortodoxa está falando, quando ela fala do pecado, e a mesma metáfora da caixa de Pandora. Eu não acho que são realmente críticas à curiosidade e à busca por conhecimento, mas realmente é uma metáfora sobre o perigo que é a expansão. E, de fato, a expansão de consciência e todos os tipos de expansões são coisas muito perigosas, né? O nosso mundo moderno é um mundo globalizado, conectado, e qualquer pessoa que estudou história sabe que a gente não chegou até aqui de uma forma, sei lá, boa, digna, sabe? Foi como foi. Foi como foi. Entendeu? Não é se julgar o mérito, mas tentar fazer de conta que foi bom, também eu acho que é forçação de barra. É só entender que as coisas foram de um jeito. Então, assim, a expansão traz desafios que talvez, sejam muito difíceis de serem vencidos. Talvez seja isso que essa metáfora quer dizer, mas eu não acho que é um caráter de recriminar ou dizer que não, a gente deveria nunca ter buscado informações, buscar conhecimento, como diria o E.T. Bilu, né? Eu acho que com certeza deveríamos ter feito, mas isso não veria sem riscos e duras penas, digamos assim. Mas agora daí então... E a outra coisa que dá para refletir sobre essa questão gnóstica colocada lá que eu coloquei no outro vídeo, é também essa lógica de um Deus criador que não é um Deus bom, né? E também dá para perceber por que a igreja é considerada ortodoxa perseguiu essas outras doutrinas depois que ela se tornou mainstream, que é outra coisa difícil de entender mesmo como que rolou, porque no começo, nos 2 primeiros séculos, tem até gente que defende que em algum momento o gnosticismo era maior do que o que a gente chama de cristianismo ortodoxo, sabe? Chegou a ter mais poder, mais influência, talvez por isso chamou a atenção primeiro até, né? Porque é muito difícil a gente saber como que isso rolou na época, porque tão logo Cristo morreu, ou foi, como os próprios gnósticos, muitos deles acreditam que Cristo nem morreu, nem foi crucificado, ele foi meio que arrebatado, mas tão logo Cristo desapareceu dos homens, da vida aqui na Terra, e o nome dele continuou a ser falado, não surgiu apenas uma única história, visão de quem era essa figura. E o Jesus gnóstico dialoga também, de certa forma, muito melhor com outras visões de pessoas iluminadas, digamos assim, sabe, do que talvez Deus encarnado, entende? Eu, particularmente, no presente momento, eu nunca acreditei na noção de um Deus encarnado. E não quer dizer que eu acredite que o Deus histórico tenha sido aquilo que o Deus gnóstico define também. Mas eu acredito num Jesus histórico, isso que eu quero dizer aqui. Viveu um homem aqui na Terra que influenciou essas histórias. E eu acredito que esse homem não era um homem normal. Mas agora, eu não acredito que esse homem era Deus encarnado. Ou Filho de Deus, porque Filho de Deus é quase que um eufemismo, porque ele também é Deus encarnado, ele não deixa de... Não é porque ele é Filho de Deus que ele deixa de ser Deus também, né? Então, assim, essa lógica eu não consigo compreendê-la e aceitá-la,
sabe? Então isso só já me tornaria um herege, digamos assim, né? Mas também não é o que o gnosticismo diz. O gnosticismo diz que ele é uma parte do pleroma, então ele é uma espécie de ser sagrado. Aí eu teria que ter certeza que o espírito que estava dentro do corpo de Cristo não era um espírito humano. Eu não tenho certeza. Eu sou aberto a essa possibilidade. Talvez não só Cristo, mas outras pessoas já receberam dentro de si uma alma, um espírito que não era o mesmo tipo de ser que compõe aquilo que está dentro de mim e de ti nesse momento, sabe? Mas agora, então não necessariamente eu abraço essa ideia também. Mas agora, o Deus criador maligno, ou no mínimo ignorante, sabe, da matéria, não é algo que eu também trago na minha cosmologia, mas é um conceito bem interessante e dá para ver porque que tão logo o cristianismo que a gente define como ortodoxo, católico, se estabeleceu. Quando eu digo ortodoxo e católico, são duas distintas também, sabe? Mas é que eu tenho que destacar esses dois nomes, porque é muito difícil saber também qual dos dois se estabeleceu antes e quando que houve uma separação, sabe? É complexo, sabe? É complexo enxergar momentos, tipo, ao longo do século a gente vê que as coisas foram mudando, mas denotar com clareza a década ou a figura que forçou, ou que implementou, ou que conspirou para que certas mudanças acontecessem na ordem das coisas, é algo muito mais desafiador, entendeu? Mas dá para perceber quando que o catolicismo e a igreja ortodoxa começam a ganhar força, e em algum momento no quarto, no quinto século. Então já abre a brecha para um período que talvez o cristianismo, em sua maioria, não era necessariamente vista do jeito que a gente enxerga. Inclusive até pela ideia de um Cristo crucificado, por exemplo. Talvez demorou um tempo para essa visão que hoje em dia meio que é universal. Hoje em dia, pessoas que são cristãs e pessoas como eu que não são cristãos assumem e sabem da narrativa de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, mas talvez mesmo dentro das comunidades cristãs isso não era um consenso, isso não era senso comum, isso não era algo que era importante para falar sobre ele nos primeiros 2, 3 séculos, sabe? Leva um tempo ainda para essa ideia ganhar bastante força e ser bem disseminada. Mas enfim, tá, daí voltando, mas então, por que os cristãos ortodoxos e católicos tinham que perseguir os gnósticos e depois, assim, outros grupos? Porque a gente consegue perceber, sabe? Imagina se hoje em dia, tipo, vai dizer, Renan, mas hoje em dia não tem um monte de vertente cristã. Sim, mas eles são obrigados a acordar certas coisas. Imagina se existisse uma igreja hoje em dia, no século XXI, que diz que o Deus que as outras igrejas estão cultuando, o Deus, não o Cristo está legal, mas o Deus que conversa com Cristo, não, além de não ser pai dele, ou ele mesmo, é um ser que é ignorante, sabe? Ou ele é mau porque ele é mau, ou ele é mau porque ele é ignorante, sabe? Porque essa é o principal rompimento do gnosticismo com o resto do cristianismo ortodoxo ou católico, digamos assim, e até o protestante hoje em dia. Então, assim, isso é muito mais assim, é muito mais conflitante do que até mesmo a existência de outras religiões. Então eu consigo perceber razões políticas para perseguição. Isso não quer dizer validar, entendeu? Em nenhum momento essas outras doutrinas cristãs deveriam ter sido extintas, porque como que tu vai atestar a legitimidade de uma e da outra? E é óbvio que os católicos vão ter os seus argumentos para defender a sua doutrina. Mas agora, de um ponto de vista estritamente histórico, não existe, tá ligado? Não existe, pelo menos no presente momento, não dá para te atestar historicamente, validar uma doutrina como a verdadeira sobre as outras, sabe? De um ponto de vista histórico mesmo. Mas enfim, voltando. E daí só para concluir esse vídeo, que eu acho que já passou de 10 minutos, mas esse vídeo aqui dificilmente eu consegui falar em menos de 10 minutos, é a questão daí de Cristo e os luminários. Cristo eu já falei um pouco, mas até os arcontes eu vou mencionar também. Cristo eu já falei um pouco, sabe? Eu poderia aceitar uma visão gnóstica de Cristo, mas como eu já expliquei agora há pouco, tipo, não faz muito sentido. Tipo, no presente momento é difícil ter certeza se Cristo tinha um espírito humano ou um espírito sobre-humano, sabe? Isso daí eu ainda não sei. Isso muda muito em muitas coisas, na minha cosmologia e numa questão ontológica, que é uma palavra que eu estou querendo trazer à tona também, que as pessoas meio que esquecem que a realidade e a existência possuem uma natureza. Pelo menos eu acredito que sim, sabe? Então muitas coisas não são questão de opinião, mas no presente momento a gente precisa ter opinião sobre as coisas, porque a gente não tem comprovações sobre elas. Então, mas eu não tenho opinião definitiva se Cristo tinha uma alma humana ou
sobre-humana, então eu ainda não tenho como, por que validar o Cristo gnóstico acima do Cristo católico ou ortodoxo, digamos assim, mas ainda assim, esse daí é um pouco mais alinhado com o que eu sou capaz de aceitar, porque aceitar Deus encarnado envolve uma série de concessões que eu não tenho como começar a abordar todas elas aqui, porque o vídeo sairia do tópico. Então, vamos só falar então um pouco de arcontes e luminários. Essas palavras podem ser outros termos para espíritos ruins, demônios e, sabe, enfim, entidades malévolas que existem em várias culturas, literalmente várias culturas. Existe a ideia de uma espécie de ser sem matéria, que é ruim, que exerce uma espécie de influência negativa para as pessoas, que as drena de alguma forma, que os controla mentalmente de alguma forma, enfim, que os desvirtua de alguma forma. Então, a ideia dos arcontes eu aceito facilmente, porque eu acho que ela facilmente dialoga com várias concepções que falam sobre a essência de seres desse tipo, que eu acredito que existam. Eu acredito que existem tanto os seres humanos desencarnados que foram corrompidos e afetam negativamente quem está vivo ainda, seja por intenção ou por ignorância, mas também acredito que existem seres que nunca foram homens e nem mulheres, que estão aqui na nossa volta também são capazes de nos afetar, seja por ignorância ou por maldade pura mesmo. Então eu acredito nisso, e isso daí, quem sabe, poderia ser os arcontes também, ou outros nomes que foram dados. E existem também os luminários, que eu queria ter relido os nomes deles, porque aparentemente tem um livro específico, agora deixa eu ver se eu me lembro, eu vou me esquecer, mas aparentemente tem um livro específico que espalhou mais fortemente essa lógica dos luminários dentro da lógica do conhecimento gnóstico antigo, né? E especificava daí a existência de 4 luminários maiores, então abria brecha para a existência de 4 luminários menores, que daí é em ordem de criação, então seria uma coisa que funciona de uma forma de hierarquia. Então são espíritos de luz, sabe? São aliados de Jesus Cristo. Aí a gente pode, para mim, eu acho que a gente pode associar ele com anjos e com espíritos positivos em geral, sabe? Com as entidades, com as divindades que existem dentro das religiões afro-brasileiras, seja o Batuque Gaúcho ou a Quimbanda. O Quimbanda eu acho que daí já são assim, espíritos humanos desencarnados. Alguns talvez não sejam, mas a grande maioria eu acho que são espíritos, seres humanos que estavam encarnados. Mas talvez em alguma parte no Batuque, ali na nação, no Candomblé, também sejam espíritos que nunca estiveram aqui entre nós, e eles estão aqui para nos ajudar a nos desenvolver, a nos alertar da importância do mundo espiritual, porque na visão gnóstica é isso daí que é a principal questão, sabe? É entender que o mundo material é uma transição, é uma parte, uma etapa. Existe um mundo espiritual muito maior, que é muito mais importante do que o mundo material, digamos assim. E é óbvio que essa visão também é muito deturpada, mas eu não vou poder ficar defendendo o gnosticismo aqui, mas eu consigo entender como que essa visão dialoga com muitas visões de mundo contemporâneas. Então por isso que esse vídeo aqui é para sugerir que, ao contrário do que a questão semântica indique, de que, tipo, que o cristianismo que a gente conhece é como se fosse derivado do mesmo cristianismo que se estabeleceu há 1500 anos atrás, vamos dizer assim, eu acho que é muito mais provável que ele ainda mantenha características de outras vertentes cristãs, como o próprio gnosticismo, sabe? Porque a gente consegue enxergar. Inclusive, a própria figura de Cristo foi espalhada para outras religiões, quer os cristãos aceitem ou não, sabe? Então, se isso é uma coisa também influência do gnosticismo, outras doutrinas heréticas, mas Cristo foi meio que santificado em várias doutrinas não cristãs, né? E os luminários também pode ser, dessa questão desses 4 principais, me lembra uma lógica hierárquica que existe praticamente em todas as religiões que também possuem um caráter xamânico. E eu não estou dizendo que o gnosticismo possui um caráter xamânico, talvez ele tivesse, mas mais uma vez eu estou recorrendo às religiões afro-brasileiras por ser alguma religião que eu tenho contato, mas existem religiões xamânicas que também têm essa ideia de tu receber uma entidade no teu corpo, sabe? Ser uma espécie de fio condutor entre o espírito extraterreno e as pessoas de alguma forma, sabe? Isso daí é uma lógica xamânica, de culto aos ancestrais também, muitas vezes pessoas desencarnadas, sabe? Então, assim, eu acho que não que necessariamente o gnosticismo tivesse que ter isso, mas os luminários se encaixam bastante nisso, por ter respeitar essa lógica hierárquica. Que a gente, querendo ou não, e as pessoas sabendo explicar ou não,
o mundo espiritual também responde de uma forma hierárquica, sabe? Existe hora, existe lugar, existe importância, e isso não quer dizer que uns são melhores ou piores que outros, não é sobre ser melhor ou pior, mas a palavra hierarquia é sobre isso, é funções. Então tem um respeito, tem uma zona de influência que certas divindades e certos seres têm, e outros têm uma zona de influência maior, outros respondem por mais, digamos assim. Então vai para uma lógica de falange, entendeu? De que, assim, esses nomes que nós damos para as entidades, daí também é uma lógica minha, não é uma lógica gnóstica que eu estou compartilhando com vocês. Mas os nomes que nós damos a entidades diversas é para nós conseguirmos nos organizar. Então, assim, o fato de coisas distintas falarem coisas parecidas, só quer dizer que a humanidade sempre tentou arrumar palavras para falar sobre coisas complexas, sabe? Os arcontes podem ser, e os luminares podem ser associados com os daimons também da cosmologia grega, né? Nem vou chamar de mitologia, vou chamar de cosmologia grega. Os djinns da mitologia árabe pré-islâmica, né? Que foi incorporada ao islamismo, mas já era uma noção que existia antes de surgir a religião islâmica. Então, assim, então basicamente era todas essas considerações que eu acho que eu consegui falar, sabe? Eu acho que o gnosticismo tem muita coisa que está nele que continua dentro de nós e continua até dentro de vários cristãos. Se eles acham isso bom ou ruim, se eles aceitam isso ou não, se eles têm consciência disso ou não, eu não sei. Mas eu acho interessante, eu acho fascinante, eu acho que faça sentido. Que mesmo que de uma forma semântica ninguém se declare agnóstico e não tenha uma doutrina agnóstica mesmo, e eu não sei nem se poderia ter, se ganharia força, e não estou advogando a favor disso necessariamente, eu só estou falando que eu acho interessante. E que muitas das lógicas gnósticas, para mim, que não sou cristão, reverberam com mais força, sabe? Se eu fosse um cristão primitivo, tinha mais chance de eu ser gnóstico do que não gnóstico, digamos assim. Mas eu não sou um cristão primitivo, eu sou um brasileiro. Talvez seja um pouco primitivo. Mas é isso aí. Valeu, muito obrigado. Quem gostou do vídeo e assistiu aqui no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. Se tu assistiu pelo TikTok, também deixa um like, passa a me seguir e até o próximo vídeo. Valeu!